Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz Internet, entrando aí outra vez, mais uma segunda-feira na sua casa, através do seu computador e do seu televisor. O programa Sexo, Arroz Internet, você sabe, ele é feito de pessoas muito especiais, dentro e fora do estúdio, aqui e aí, na sua casa, formando o nosso público. Na verdade, não, a gente não faz público, nós fazemos amigos. E os amigos do Sexo, Arroz Internet nos ensinam todos os dias qual é a fórmula mais certa, mais perfeita daquilo que vocês gostam de consumir. Mas o programa de hoje vai tocar num assunto um pouco delicado. Já vou me desculpando antecipadamente, porque você vai ter que pensar a respeito disso. Talvez você não só pense, como mude um pouco o seu comportamento em relação a isso. Para falar de um assunto tão delicado, eu convidei 4 pessoas supostamente muito diferentes entre si, tanto nas suas ocupações quanto no perfil de cada um deles, porque de uma forma direta ou indireta, cada um deles entende muito do tema que a gente vai conversar hoje. Então, se você está em casa perguntando, querendo saber qual é o tema de hoje, se prepara, porque o tema hoje é ter ou ser. E para falar desse tema, que a gente já vai explicitar e você vai entender a partir dos nossos convidados, tenho aqui comigo hoje nada mais, nada menos que Maurício Bravanel. Muito obrigado por ter aceitado meu convite, estou me sentindo extremamente honrada. Imagina, prazer é todo meu, Mara, obrigado também pela oportunidade de estar aqui hoje para conversar com os seus telespectadores, é um prazer enorme. Eu tenho que confessar que eu estava extremamente ansiosa e ele sabe o quanto que eu tive que insistir, o quanto que a gente negociou, o quanto a gente conversou, porque, claro, ele tem uma agenda super ocupada e achou um espacinho para estar aqui com a gente, eu fico muitíssimo feliz. Mas não é o único. Olha só quem está ao lado dele, Jefferson Cassiano, que é outro que eu venho, olha, tempos e tempos, tentando tirá-lo da moçada dele, dos alunos, para trazê-lo aqui para o programa. Muito obrigada, Jefferson. Eu que agradeço, é um prazer. Bom, e aí, ao lado dele, que eu estou conhecendo hoje, Fabiano Guimarães. Muito obrigado, Fabiano, por ter aceitado o meu convite. Já vou falar para o nosso público daqui a pouquinho por que você está aqui entre nós. Eu que agradeço o convite. E ela foi um pouco assim, digamos, acadêmica, a minha busca. E encontrei. Ela tem uma tese muito bacana que a gente já vai dividir com vocês e ela está aqui hoje, aceitou o meu convite sem me conhecer para ajudar a gente a debater esse tema. Elisângela Galdino. Galino, eu sabia que eu ia errar, eu sabia. Muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada eu pela oportunidade, bacana esse programa. E aí você está em casa pensando o seguinte, ter ou ser, do que a gente está falando, o que essas pessoas têm em comum? Eu sei, você está curioso, eles estão nervosos, inclusive, porque eles estão querendo saber o que eles têm a ver com esse tema. Mas antes, você acha mesmo que eu ia conversar com eles ou com vocês sem falar com a minha loira preferida? Desculpa, mas a minha loira tem prioridade aqui. Cris Meneguzzi. Boa noite, Mara, tudo bem? Boa noite, nossos convidados também. E claro que você de casa também, que eu espero todo dia, né? Toda segunda-feira que a gente se encontra, eu quero ver a tua opinião aqui na nossa rede social. E lembrando que pelo telefone a gente tem o sorteio da Paraler, que é um vale-livro que você pode ir lá e escolher o livro que você quiser, só pelo telefone. E hoje também o kit de um mousepad e um porta-iPad livro da Nalu Balesteiro. Então, para participar do sorteio, só pelo telefone, que é o 2111-2133. Agora, sua pergunta, sua dúvida, sua opinião, pode mandar nas redes sociais. facebook.com/programasai e no Twitter, @programasai. E olha só, e é claro que você deve estar achando, nossa, Mara, a Cris é sua prioridade por isso, porque ela é o meu caminho até vocês e vocês são a nossa prioridade. Eu quero a sua participação, quero o seu palpite. Porque para falar sobre ter ou ser, eu trouxe aqui nada mais, nada menos, alguém que administra uma rede de televisão, o SBT local aqui. E aí a gente vai falar desse tipo de consumo, o consumo daquilo, do material televisivo, da televisão, como é que a gente consegue chegar nisso. E aí, ao lado dele, Jefferson, que além de professor universitário, também tem alguma coisa ligada, voltada, e a gente já vai descobrir o que, com o cinema, né, Jefferson? E a gente vai, esse tipo de consumo de entretenimento nos interessa aí muito. Fabiano analisa essa questão do consumo. Qual que é a sua formação, Fabiano? Eu sou economista. Ele é economista, portanto deu para você entender já. Já a nossa colega Elisângela, ela é psicóloga. E eu a descobri através de um outro tipo de consumo que ela estudou, que é o consumo excessivo de alimentos. É isso? Isso. Bom, meninos, então vamos começar o nosso assunto, já que estão todos devidamente apresentados, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. É fato, e é clichê, e todo mundo usa, de que tudo que é demais é ruim. É isso?
Vocês concordam? A partir daí a gente pode seguir o raciocínio a partir daí? Eu concordo. Você vê, Maurício, algum tipo de excesso no consumo ou na televisão para provocar esse consumo? E falando como empresário mesmo, quer dizer, qual é a ótica que a gente dá para esse tipo de comportamento, tanto da televisão quanto do consumidor da televisão? É verdade, Mara. Eu penso que no caso da comunicação, a gente vive hoje um excesso de informações, vive hoje um excesso de, até posso dizer, talvez um excesso de abertura para as pessoas utilizarem dos meios e emitirem suas opiniões, as suas ideias, o que pode não parecer tão ruim, né? Mas ao mesmo tempo pode ser, porque como hoje não está mais tão restrito, as pessoas acabam usando esses meios de comunicação para falar o que bem entendem. E nem sempre o que elas falam pode ser confiável, pode ser bom, pode ser útil. E isso talvez gere algum problema social. E a televisão é um instrumento bastante hábil nisso. Ainda hoje a televisão é o maior meio de comunicação do mundo, de longe. Não tem nenhuma expectativa de qualquer outro meio, mesmo a internet. Mesmo a internet? A internet hoje não chega a 1/10 do que a televisão hoje alcança ainda, e dificilmente isso vai mudar. Provavelmente a gente vai ter uma mudança do ponto de vista de equipamentos, as pessoas vão acessar a internet através do seu televisor, vão comprar através do seu televisor, o televisor não vai ser só o que a gente hoje reconhece como televisor, vai ter muitas outras funcionalidades. Contudo, essa abertura que gerou, por exemplo, as pessoas poderem pegar uma câmera portátil, comprar com $200, se compra uma câmera boa, uma câmera até com boa imagem de resolução, o que não é o caso nas televisões, porque nossas câmeras de televisão, por exemplo, custam 30, 40 mil dólares. A gente fez até um programa a respeito não é nada muito barato. Da banalização da profissão de cada um. Mas o que acontece é que, exatamente, a pessoa compra uma câmerazinha e já acha que pode fazer um programa de televisão. Já está encerrando o primeiro bloco. Queria saber de você, você é um bom consumidor? Muito bom consumidor. Consumo muito. Eu sei que você gosta de automóveis, você gosta de moto. A gente vai falar disso. Jefferson, você é um consumidor? Comedido. Comedido? Você vai ter que ensinar essa fórmula para mim, que eu não sei nem o que é isso, comedido. Nem cabe. Consumidor e comedido são palavras que não casam para mim. Como economista e como pessoa, você é um consumidor compulsivo ou não? De forma alguma. Pode. Até um termo muito usado, né? Mas eu me considero um consumidor bem sustentável. Não consumo mais do que eu preciso. De vocês dois. Agora, de mulher para mulher. Lembra dos sapatos, das bolsas? Altamente consumista. Ai, que bom. Cris, você também é consumidora? Uma boa consumidora, convicta. Então eu também sou. Quero saber de você aí em casa. Vamos falar um pouquinho desse consumo e separar, porque tem uma doença que causa o consumo excessivo, não só de alimento como de compras, e nós vamos falar disso. E existe o consumidor que é consumista mesmo. São coisas diferentes. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já com a opinião deles aqui para dividir com você. Nossa gente é apaixonada. Gente que valoriza e ama sua terra. Nossa gente trabalha duro. Nossa gente é dedicada. Nossa gente é feliz. Nossa gente é anfitriã. Nossa gente influencia, questiona, interage. Nossa gente é formadora de opinião. Nossa gente, o maior patrimônio da nossa região. Canal 20 é paixão, é Ribeirão, é Sertãozinho.
Estamos de volta, eu estou ouvindo aqui a reclamação que o primeiro bloco passou rápido demais. Então, eu já vou direto no assunto aqui. Queria saber dessa história de como quer ser um consumidor comedido. Quero que você linke isso também, Jefferson, com a questão dos seus alunos. Você deve sentir isso, você é professor numa escola particular. Então, isso dá um parâmetro também bastante claro de como que é o consumo na adolescência. Conta pra gente. Bom, primeiro, consumidor comedido. Eu desenvolvi uma técnica. Quando eu quero algo, eu demoro uns 6 meses para comprar. E por que eu faço isso? Porque, por exemplo, eu quero trocar de moto. Eu fico analisando a moto que eu quero e me imaginando nessa moto andando para lá e para cá. Até que eu tenha muita certeza de que eu efetivamente quero aquela moto. Isso elimina a compra por impulso, que é o grande problema do consumismo. Então eu evito comprar algo de forma impulsiva. E não te dá gastrite, não te rói unha, não dá depressão, tá vendo? A gente precisa aprender isso. Na verdade, esse exercício de me pensar com o objeto, normalmente acaba sendo o suficiente. Eu chego à conclusão de que eu não preciso dele. Só a imagem já é suficiente. É uma técnica emocional, inclusive. Eu creio que seja, né? Quando eu passo desse nível, eu falo, não, isso não é suficiente, aí eu acabo comprando. Mas também tenho, eu não sou consumista também porque não tenho grandes necessidades como ser humano mesmo, né? Você entende que isso é um comportamento de homem? Tem alguma coisa a ver tem alguma questão sexista nisso ou não, Fabiano? Olha, eu acredito que a mulher, ela tende a estar mais exposta ao consumo, acho que até por uma questão de variedade de produtos lançados para a mulher. Então você acha que o problema é a exposição e não a mulher? O homem é menos exposto, eu acredito. O homem por si, talvez, acho que a natureza, pelo menos empiricamente eu percebo isso na sociedade, ele se preocupa menos em consumir do que a mulher, né? Isso é um fato. E tem a questão também da exposição na mídia, os produtos, a variedade de produtos para a mulher é muito maior do que o homem. Então, eu acredito que ela está mais exposta. Eu pensei sobre isso quando eu pensei no tema, Fabiano. Mas aí eu fiquei fazendo uma meia-culpa, pensando o seguinte, mulher tem um monte de coisas de consumo pequenininhas, né? Então, parece que a gente tem um universo muito maior. Mas, por exemplo, o homem quando quer um carro, ele quer um carro, né, Maurício? Quando ele quer uma moto, ele quer uma moto. Mas tem coisa pequenininha que é cara também. Então, mas aí essas coisas geram. E aí, por exemplo, esse querer de um carro ou de uma moto, por exemplo, gera uma série de outros quereres também, que são os equipamentos, os acessórios e aquilo outro, que faz dele um consumidor tão equiparado com as mulheres. Ou estou enganada, Maurício? Eu compro muito mesmo, gasto muito mesmo. Eu gosto e compro. Bom, graças a Deus é que eu tenho potencial de consumo, né? Afinal de contas, frustrante seria se eu quisesse comprar e não pudesse comprar. Mas eu gosto, sim, de ter as melhores tecnologias, as mais novas, saber o que tem, o que não tem. Se tem uma coisa a mais, eu acho legal e eu quero usar. Um carro, não sei, eu penso que no caso, carro é uma coisa mais comum. O homem normalmente tem um pouco mais de apreço pelo automóvel, né? Quer um carro melhor, mais potente. Ele chama de apreço. Eles chamam pra gente de quase consumismo, pra ele é apreço. Não, eu quero dizer que é muito natural se pensar que um homem queira trocar de carro. Diferente de comprar sapato, né? Por quê? É difícil você pensar num cara e falar, não, eu quero comprar uns 10 sapatos diferentes. Eu acho que esse tipo de consumo realmente são bens duráveis, né? O homem, ele lógico. se liga mais a bens mais duráveis. A mulher é mais bens de consumo. Mais mesmo, ainda talvez, assim, né? mais ainda assim, eu penso... Fala. Desculpa, Elisa, pode falar. Eu vejo isso como um ciclo. Nós somos seres assim altamente desejantes, né? Nós homens ou nós homens e mulheres? Eu acho que, o ser humano é altamente desejante. E a gente não consegue satisfazer todos os nossos desejos, né? Então a gente reprime parte deles. E tudo que a gente reprime, que a gente recalca, isso tende a voltar. Ele tende a voltar e ele volta com um comportamento, uma ansiedade, uma fobia. A gente está falando de compensação, você está dizendo que isso é uma compensação. Seria eu acho que seria um deslocamento, entendeu? A gente... como que eu vou te explicar? Então, tipo assim, por exemplo, eu tenho um desejo de alguma coisa que eu não consigo realizar, então eu desloco isso para consumir alguma outra coisa. São desejos, de repente, inconscientes, que a gente reprime, que a gente não consegue realizar tudo que a gente tem vontade. Mas né? você fala de desejos emocionais ou desejos emocionais? Emocionais. E aí a gente desloca isso para um comportamento compulsivo. E que tem a ver com alimentação. Que tem a ver com alimentação, que tem a ver com adquirir produtos que de repente a gente nem está precisando, né? Eu não sei do que você está falando, eu nunca faço isso. E consequentemente vem o sentimento de culpa, porque, poxa vida, comi aquilo tudo, para quê? Não estava com fome.
comprei um monte de coisas, gastei um dinheiro que eu não tinha, e na verdade isso vira um ciclo. Eu acho que eu estou me consolando com o seguinte, eu não tenho esse comportamento compulsivo na hora de comer, então eu desloco para consumir as coisas assim, tipo sapato, bolsa, estou justificada. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia comentar com o Maurício, a gente falou de carro, né? Curiosamente, nesse final de semana, me chegou uma revista de classificados de automóveis de Ribeirão Preto. E é uma revista de classificados de automóveis de Ribeirão Preto, porque há um anúncio de um carro em oferta, um carro 2005, por R$1.350.000, um Lamborghini. Eu acho que tem alguma coisa errada, né, numa sociedade em que um carro de R$1.350.000 é anunciado numa revista como item em promoção. Né? Eu não consigo conceber o consumo nesse nível. Acho muito natural que o homem queira ter um bom carro, mas não consigo aceitar a possibilidade que uma sociedade se torne, fique baseada em princípios como esse. Eu também, isso deixa claro que não é um pensamento só de quem não é consumista. Não, e assim, independente de ter a possibilidade de consumir esse bem, me parece até, no mínimo irônico, consumir um carro de R$1.350.000 num país onde o salário mínimo é de R$700 em estado. Você quer ver um exemplo bem claro que nós mulheres passamos com muita frequência? Assim, você vai comprar numa loja, até escrevi isso outro dia no Facebook, você vai comprar numa loja, a vendedora te atende e fala assim, não, está em promoção. Isso. Aí você pergunta quanto? R$900. Como assim? Quanto que ela ganha? Né? É a pergunta que me vem na hora. Quanto ela ganha para achar que alguma coisa em 900, que custa R$900, está em promoção? Cris, você estava sapateando aí, você está querendo falar alguma coisa, né? Eu tenho só um recadinho aqui, um beijo da Cris Carolo, pro marido dela, pro Bravanel, pra mim, pra você. Só que ela falou que do marido dela, ela adora que chegar em casa, tá? E ela não está dizendo que ela é consumista, não, né? Ela falou assim que esse já é um tema que eles têm conversado em casa. E o pessoal tá falando assim, né, que a mulher compra sapato, mas e os vinhos dos homens também? Tá, e quando a mulher comprar vinho e sapato, né, Cris? Vamos deixar. Fica do meu lado. Acho que essa conta de homem e mulher não fecha bem, não. Acho que é melhor a gente realmente parar com isso. Deixar isso de lado. Senão, em casa, a gente já vai começar a fazer essa conta, acho que não vai dar muito certo. Agora, vamos saber, como vocês sabem, antes da gente abrir para uma questão mais científica ou explicativa, né? Vamos pensar na gente mesmo. Como é que a gente sabe quando a gente está excedendo e quando a gente está satisfazendo uma necessidade? Porque assim, não vem me dizer com um objeto de primeira necessidade, porque hoje para mim, primeira necessidade é um sapato novo da Arezzo. Pronto. Entendeu? Então, assim... O valor das coisas está no valor que nós damos a elas, né? Uhum. Assim, não existe nada... eu preciso de um copo. Não, você precisa de um objeto para tomar o líquido que você... a sua água e tal. Então, quer dizer, pode ser um copo assim bonito e tal, uma taça, ou pode ser simplesmente uma coisinha de plástico, certo? Então, até que ponto você fala, eu preciso disto, não, ele precisa de um copo, não, ele precisa de um recipiente. Então é muito difícil a gente analisar o que é necessidade, o que é vontade. Quase tudo aqui, certamente, que a gente está usando de roupa, poderia ser comprado mais barato, não tenho a menor dúvida que a gente poderia se vestir aqui de uma maneira mais econômica, mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente tem os nossos desejos, a gente tem as nossas... talvez desejos até emocionais para suprir, mas que a gente não quer se manter no básico. Todos nós, você provavelmente, apesar de super comedido, como disse, certamente mora numa casa que poderia ser menor, que poderia ser mais simples, mas você escolheu uma casa um pouco melhor, ou de repente alguns objetos de decoração que não precisavam. Ele casou com a Cris Carolo, isso já mostra um desperdício, um dispêndio maior do que, na verdade, ele pode carregar. Na verdade, eu acho que a gente só precisa tomar um cuidado, né? Esse valor pessoal que a gente atribui aos objetos, vamos falar objeto de forma bem ampla, é muito contaminado pelo valor que que a mídia, que outras pessoas dão a esse objeto também. É muito difícil separar o que é nosso e o que é do outro na hora de decidir o que consumir. Você está dizendo que a mídia é também parte responsável? Sem a menor dúvida. Tá. A mídia, não só a mídia, mas o outro, representado pela mídia também. Você falou dos meus alunos, eu vejo os meus alunos usando Hollister, usando Abercrombie, usando essas marcas que, se eu usasse roupas... com aqueles, como é que chama, bordados aparentes quando eu era adolescente, aquilo seria motivo de bullying, que não tinha, na época a gente chamava de outro nome, né? Chacota, agora é bullying. E hoje é moda. E eles usam, muitos usam sem pensar por que usam.
Os outros usam. Mas eu também Fazer fazia parte isso, do né? Eu queria usar o All-Star, mas não tinha dinheiro para comprar e Então, usava um Bamba então monobloco. separa para mim, o Jefferson, o Cassiano, como é que você pensa isso? Tem a ver com a tribo, na adolescência, estou dizendo, com os seus alunos, tem a ver com a tribo, com a identificação com o colega, ou tem a ver com o fato de possuir? Porque o que eu sinto é o seguinte, os pais introduzem nos filhos, e me ajuda a lisar se eu estou errada, o nível que eles querem que os filhos atinjam. Então, quando eu matriculo meu filho numa escola particular, quando eu dou a ele um carro ou um tênis da moda, quando ele tem condições de escolher, ele vai refletir isso. E isso para ele vai ser um padrão, e isso para ele vai ser um impulso para consumo. É assim que você vê também, ou a escola te mostra diferente? Eu acho que tem a influência da família muito forte nisso também. Tem a tribo, tudo isso, todos os ingredientes que você citou acontecem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho alunos na mesma escola, com o mesmo poder aquisitivo, que não têm esse comportamento. Como eu tinha também na escola pública em que eu estudava, os alunos que tinham a tendência a utilizar, mesmo sem poder, um tênis mais caro, e aqueles que não faziam isso porque não podiam, outros porque não queriam. Então, eu não acredito que mude muito porque é uma escola particular. O ser humano tem essa vontade mesmo de ter algo diferente do outro, isso é natural. O que a gente precisa de alguma forma fazer, e acho que chega um ponto da vida em que a gente consegue, é estabelecer esse limite, né? O que é meu, o que é o ser, que você falou, e o que é o ter. Porque me parece que o ter é muito mais determinado pelo outro do que por mim. Ele fala mais por nós, né? Ele se apresenta muito mais. Economicamente, essas coisas são... Por exemplo, se a gente for fazer uma análise do poder econômico no Brasil hoje, Fabiana, a gente consegue pontuar essas influências que o Jefferson aponta logo na adolescência, assim, que ele vê tão claramente? Não, existe, claro, que principalmente a adolescente, a criança, ela é muito influenciada pelo que a sociedade, a imprensa, a televisão mostra para ela que é você ser uma pessoa diferenciada. Então é lógico que ela vai ter vontades. É uma questão muito de educação no nosso país. Eu vejo que a maneira como as pessoas consumem produtos está muito diretamente ligado à maneira como elas consomem o tempo delas. Há um tempo atrás, as crianças brincavam mais na rua, tinha mais segurança pública, tinha mais ordem nas coisas públicas, e ela ficava menos dentro de casa, tinha menos necessidade de ficar na televisão, consumindo isso, consumindo produtos. Hoje tem 1000 brinquedos diferentes, de um preço cada vez mais caro que o outro. Antigamente era mais barato, né? Enfim. Não, mas peraí, eu estou ficando um pouco confusa, Fabiana, porque, e eu acho que meu público também, porque assim, ó, exceto o Vitor, meu filho, os filhos da Cris, por exemplo, que a mãe trabalha na televisão e é mãe ao mesmo tempo, e alguns casos semelhantes que tem na cidade, quem é, na verdade, então, que tem, porque você fala que é educação e ao mesmo tempo fala que tem a ver com a mídia e com a televisão. Quer dizer, uma coisa não teria que necessariamente anular a outra, se uma fosse boa, a outra não teria tanto efeito ruim? É sempre uma mistura de tudo. A educação que ela recebe na família e a exposição que ela tem na imprensa e a maneira como ela tem disponível para ela poder gastar o tempo dela. Hoje, eu vejo assim, muito pouco estímulo para que ela possa gastar o tempo em esporte, em brincadeiras mais saudáveis. Isso é uma questão que influencia bastante. Então, assim, padrões de consumo menos dependentes de um dispêndio material. Eu vejo assim, essa questão do consumo mais saudável, como você consome o seu tempo, isso influencia no consumo do produto. Entendi. Então aí eu penso que a gente está falando uma questão bastante, no embate meio complicado, que a gente está chegando à conclusão, por exemplo, que na verdade os pais também são consumistas e está impregnado isso na educação que eles dão. É isso que a Elisângela vai me responder logo depois do intervalo. Então indo para o intervalo comercial rapidinho, voltamos com você daqui a pouquinho. Sai daí.
Nossa gente é apaixonada. Gente que valoriza e ama sua terra. Nossa gente trabalha duro. Nossa gente é dedicada. Nossa gente é feliz. Nossa gente é anfitriã. Nossa gente influencia, questiona, interage. Nossa gente é formadora de opinião. Nossa gente, o maior patrimônio da nossa região. Canal 20 é paixão, é Ribeirão, é Sertãozinho. Estamos de volta e eu queria que você pensasse aí em casa, será que é consumo também? Eu não sei, mas se for eu estou pagando essa e estou ficando muito tranquila. Mas, por exemplo, eu não passo uma semana sem ir no meu salão de cabelo, do cabeleireiro, você sabe disso. Eu vou no DK, cuido do meu cabelo, cuido da minha pele, cuido das minhas unhas, saio de lá me sentindo a melhor de todas, com os melhores produtos, os melhores profissionais, tudo muito bacana. E sabe o que acontece? Eu posso ficar uma semana sem vê-los e uma semana sendo que eu não consumi nada, mas eu consumi sim, porque basta uma pequena visita, uma rápida visita e você consegue ter todos os benefícios de um lugar que te trata como se você fosse uma estrela de cinema. Bacana, né? DK, vai lá e conheça, porque é um espaço que faz isso por você. Voltando, você acha que você vai escapar da minha pergunta, né? Os pais também são tão consumistas a ponto de passarem esses valores para os filhos, de forma que a gente não consiga mais separar se eles estão consumindo o que a televisão impõe ou se eles estão consumindo aquela televisão porque os pais também consomem. Me explica. Os pais são extremamente consumistas e cada vez mais exigentes, né? Uhum. E eu vejo os pais, pelo fato de ficar muito fora de casa, trabalhar o dia todo, eles tentam suprir isso daí, dando de tudo que o mercado oferece, né? Com compensações materiais. Compensando as crianças. Isso tem uma relação, mas essa minha pergunta inicial tem uma relação com a comida também, porque meu filho é aquilo que eu como, ou não? Ou estou errado em pensar isso? Claro, o comportamento alimentar da família diz tudo, né? A educação alimentar, você tem que pôr no prato da criança, né? Tá, esse consumo excessivo de alimentos é uma coisa treinada ou é um distúrbio orgânico físico? Olha, o comer compulsivo, ele é uma patologia, tá? O CID hoje, a Classificação Internacional das Doenças, ele não coloca como um distúrbio ainda. Então, a criança, ela consome, no caso da criança, porque eu tenho trabalhado, né, com pré-adolescentes, mas o consumo tem um porquê desse comer em excesso, né? Então, na verdade, a gente está buscando alguma coisa, tem alguma coisa por trás disso. Então, na verdade, você tem que ver o porquê. Ai, não tô conseguindo. Entendi, porque assim, vamos só para alinhavar o que ela está falando. O Maurício assumiu aqui no intervalo, vou repetir, porque eu falei que tudo mesmo, não me sinto culpado. Eu acho que faço nada ilegal. Eu acho que é um tema interessante, uma maneira interessante da gente abordar, porque tem uma coisa que assim, existe aquelas coisas da moralidade, que o Jefferson deve ver muito isso, lidando com os adolescentes, que é aquela coisa assim, olha, nossa, mas você não tem vergonha. Por exemplo, eu já ouvi muito assim, olha, eu comprei um carrinho de transportar cachorro em shopping, alguns anos atrás, para o meu cachorro. Para começo de conversa, eu não tenho cachorro, eu tenho um bebê. Meu cachorro é um bebê. Então, é um carrinho de bebê para cachorro. E eu ouvi muito na época assim, você não tem vergonha com tanta criança passando necessidade? Você foi comprar um carrinho para bebê? Eu falei, gente, mas eu ajudo outras crianças também, eu não posso satisfazer esse meu desejo de ter esse luxo. Você disse que não se sente culpado com isso. Não, nem um pouco. Eu penso o seguinte, como você mesma falou, você tenta ajudar de outras maneiras a sociedade e tal. Tem crianças carentes, tem gente que não tem um bom salário, tem gente que não tem um bom salário, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que viver a nossa vida. E se existe no mundo tecnologia, se existe no mundo coisas melhores, e se você conseguiu, através do seu esforço, do seu trabalho, conquistar poder aquisitivo para ter essas coisas, não vejo motivo para você se privar delas. Afinal de contas, se o mundo também evoluiu por essas necessidades criadas, alavancadas. Quando a gente fala de televisão,
Muitas vezes eu ouço o pessoal falando sobre isso. Ah, a televisão cria esse desejo consumista. Se não criasse, não tinha economia. Se não tivesse economia, a gente estava muito pior. Esse é um aspecto interessante de abordar, porque senão fica parecendo que a gente está num discurso ingênuo, né, de dizer que o consumo deve ser eliminado. Não existe, o economista está aqui, né, para ajudar a gente a provar isso, não existe a possibilidade de pensar nisso, no sistema que nós vivemos, que o consumo não exista. E é bom que exista, é bom que você compre o seu carrinho para o cachorro. Nenhuma mudança do sistema de governo, por exemplo, deixar o capitalismo... Não, mas mesmo que a gente deixe o capitalismo e parta para uma sociedade socialista, se isso fosse possível, não acredito que caso houvesse essa possibilidade, a gente ainda tem um sistema econômico baseado no consumo ou no não consumo. Ainda é algo baseado no material. O que a gente está tentando defender aqui tem que existir um fator regulador aí, né? Ele usou o conceito de sustentabilidade, que me parece um conceito hoje bastante discutido, mas pouco entendido. Talvez a ideia de sustentabilidade seja um contraponto interessante para esse consumo desenfreado, para esse consumo sem sentido, para a pessoa que consome, né? Eu compro porque eu compro, e nem é ter. Ter não é mais o verbo, é comprar. Não adianta ter. Para o mercado de consumo não é importante que você tenha, porque quem tem não compra. É importante que você compre, mesmo que você tenha um sapato, que você compre mais 12. Quem não compra. Muito legal esse pensamento. Então, alguns conceitos precisam existir para segurar um pouco isso, para que a gente não viva uma sociedade com tantas diferenças assim. Ainda que eu concorde com o Maurício, que não é culpa nossa. Algumas coisas que eu não uso. Talvez uma coisa maior do que essa, né? Eu concordo com ele que a culpa não é diretamente nossa, mas a gente tem culpa. A gente tem responsabilidade. A culpa é o ônus e o bônus. Eu quero usar os bônus também. Mas ter culpa não significa sentir culpa também. Sem dúvida. Claro. Eu pego por base. Nós temos responsabilidade, não culpa. Isso. Fabiano e Cassiano, eu fiquei pensando o seguinte: nós recentemente ganhamos mais um shopping na cidade. Muito se falou sobre essa coisa de, nossa, mais um lugar para consumo, e etc, etc. Mas, na verdade, gerou um monte de empregos, gerou um monte de outras possibilidades, deu uma alavancada no comércio da cidade, quer dizer, a cidade se projeta. Quer dizer, o consumo também tem lá o seu lado positivo, olhado sociologicamente. Estou errada, Fabiano? Certo, completamente. O consumo faz parte da equação de qualquer economia, principalmente no Brasil, que é uma sociedade que precisa de consumir ainda há muito, né? Existe um consumo reprimido muito grande. Entendi, Cassiano, o que você fala da questão do carro lá, da Maserati, do Rolex. Quando a gente analisa isso, eu quero realmente... viu? Eu também gostaria. Parece, assim, a priori, sim, choca quando você vê uma questão de pobreza extrema perto de um consumo desse. A priori choca, sim, mas isso não é uma questão assim, olha, para que a sociedade se desenvolva, eu vou ter que eliminar a Maserati. Não é essa a ideia, não existe, exatamente. Exatamente, acho que é isso que você quis dizer. Porque, inclusive, se isso acontecer, não resolve outro problema. Exatamente. O que acontece e que vai se aprofundar cada vez mais é que a própria economia mundial ela já não está aguentando tamanho consumo. Então, já existe essa questão da sustentabilidade. Hoje ainda é muito uma questão de marketing, de propaganda, mas a tendência é que isso passe a ser incorporado nos próprios balanços financeiros das empresas. Hoje a gente vê uma empresa, você olha para ela, o lucro, o resultado, o patrimônio líquido, ou seja, você analisa financeiro e patrimônio. Existe uma tendência hoje no mundo inclusive, o que chama relato integrado, que é muito ainda pouco difundido, mas que está tentando incorporar no resultado da economia o natural, os recursos naturais, social, humano, intelectual e de relacionamento com todos os públicos de impacto de uma empresa. Então, assim, além de analisar financeiro e patrimônio, qual que é o impacto inteiro dessa empresa? Porque isso leva à seguinte pergunta: todo consumo tem o descarte. Exatamente. Tendo o descarte... Isso vai ficar cada vez mais caro você ter um nível de consumo muito grande. Não, na verdade, com aquele micro. É Maserati, Rolex, não, mas o consumo como um todo, macroeconomicamente falando. A economia, ela já está porque a economia, dinheiro não leva desaforo. Dinheiro não leva desaforo para casa, né? Então, assim, a economia não precisa de ter tantos políticos pensando em soluções para isso. Não mistura dinheiro com economia, com política. A economia, ela se autorresolve. Pegar algumas áreas mundiais onde a pobreza é iminente,
já é existente, eu caiu aqui, o pessoal está me ouvindo, será? Alô, alô, Ao vivo é assim. Bom, e aí o que acontece? Pegar esse pessoal, trazer para cá, levar para os países mais desenvolvidos e fazer um grande lixão nessas áreas, fazer uma contenção das águas nessas partes, deixa tudo poluído para aquele lado lá e para cá a gente vive melhor. Não sei, obviamente eu tô Você está brincando, você está brincando. Mas, não sei, talvez a tecnologia, talvez os nossos estudos, a nossa evolução intelectual permita a gente pensar soluções que às vezes a priori nos parecem muito sem sentido, mas depois podem ser soluções. Na própria história O problema não está, talvez, só para concluir, o problema na minha visão é o seguinte, a gente vê a palavra consumo com um preconceito muito grande. A gente acha que consumir... Não, eu digo assim, em geral, é feio intelectualmente falando, as pessoas falarem, eu não gosto, eu não sou consumista, eu não gosto do consumo, eu acho que o consumo precisa de uma análise mais coerente, porque é feio, de repente, assumir que você consome muito, eu gosto de consumir, ou que eu tenho uma sensação de que isso é visto com um preconceito. E, na verdade, o problema não é o consumo em si, o problema é a gente não poder consumir. Exatamente. Que bom que todo mundo pudesse consumir, que bom se todo mundo tivesse essa possibilidade. Exato. E isso não fizesse mal ao planeta. Mas me parece certo? Que é isso, é essa discussão da sustentabilidade, né? Se todos pudessem consumir, o consumo seria mais razoável. Ele não seria desenfreado como ele é, porque não haveria necessidade de ser. O meio ambiente, ele não seria motivo de começa a entrar mas no preço dos também produtos. O desejo, pensando nesse fator limitador aí de todos poderem, não tem uma limitação do desejo também? Quer dizer, na verdade, assim, vamos imaginar, eu tenho uma consciência de consumo e, portanto, eu vou comprar um carro que não seja poluente, que não sei o quê, que seja um nível popular, para lá. Só que a partir do momento que eu tenho ele, e de repente eu posso querer desejar outro mais e mais e mais e mais, ou seja, eu estou modificando a minha forma de pensar sem perceber. Isso já vem pelo lado da educação, mas assim, pelo lado econômico, o que está em discussão, Mara, é o seguinte, hoje o preço, a gente chama de logística reversa, hoje a empresa produz e acabou. Cada vez mais, inclusive já existe lei para isso, né? Mas isso ainda vai levar um tempo ainda para que isso seja implementado, né? Algumas empresas já fazem isso. Quanto custa para eu devolver para a sociedade, né? Retirar da sociedade todo o dispêndio de energia que eu gastei para produzir esse material. Isso hoje... não de responsabilidade social. Isso é responsabilidade social e ambiental. Mas só que isso não interfere no investidor hoje muito, principalmente com as empresas que não estão nos níveis maiores de governança corporativa, isso não é muito levado em consideração. Mas o risco de um investimento de longo prazo, quando você vai colocar dinheiro numa empresa, se você considera uma empresa que se preocupa com isso e uma que não se preocupa, essa aqui que não se preocupa, hoje, certamente vai ter um lucro talvez maior. Mas no longo prazo, em questão de longevidade de empresa, essa outra que tem níveis de governança muito melhores, que se preocupa com a sociedade, é um investimento de muito menor risco. E isso passa a ser cada vez mais percebido pelo mercado. É mais rentável ser politicamente correto. A gente tem que ir para o intervalo. E menos risco. Hoje. Menos risco. Não sei se é politicamente. Principalmente para investimentos de longo prazo. Entendi. Bom, a gente tem que ir para o intervalo comercial. Nem deixei a Cris falar nesse bloco. Cris, depois do intervalo você volta, porque eu também tenho um recadinho para você. Sabe de quem? Da Unimed. Mas no próximo bloco, não sai daí. Volta que está acabando, é o último. A gente já vem. Nossa gente é apaixonada.
Gente que valoriza e ama sua terra. Nossa gente trabalha duro. Nossa gente é dedicada. Nossa gente é feliz. Nossa gente é anfitriã. Nossa gente influencia, questiona, interage. Nossa gente é formadora de opinião. Nossa gente, o maior patrimônio da nossa região. Canal 20 é paixão, é Ribeirão, é Sertãozinho. Olha só, de verdade, eu penso assim, já que você vai consumir, não tem outro jeito, vai consumir mesmo, faz o seguinte, dá pelo menos uma elitizada naquilo que você vai consumir e consome alguma coisa que vai te fazer muito bem, não só fisicamente, como para a alma, para o seu histórico de vida, consome livros, não é bacana? Além de tudo, soa bacana. E quando você for fazer isso, sabe onde você tem que ir? Tem que ir, porque eu vou lá e curto na Paraler. Hoje eu fui e eu curti. E na primeira dica do Eu Curti de hoje é a experiência da mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos. Gente, eu sinceramente não sei como é que eles fizeram, não sei, a ligação desse nome com esse tema, eu vou ler e depois eu conto para vocês. Leiam também para me contar. Tá aqui. Eu sei que você fosse dar pra gente. Reinaldo Polito escreveu conquistar e influenciar para se dar bem com as pessoas. Bom, tudo a ver com o tema, eu não sei como é que alguém conquista e influencia e se dá bem ao mesmo tempo. Dá certo, Jefferson? O Polito é antigo, né? Dá para arriscar. Então eu vou ler, não vou ler não, você vai ler e vai me contar o que você achou. E esse que é uma obra-prima, gente, esse não é seu, esse é meu. Você quer o igual, você vai lá na Paraler. Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Vale muito a pena, você viu a série, então para de ser preguiçoso, vamos ler o livro. É grande, mas é meu. A gente, então, voltamos aqui para o tema, porque esse é o último bloco e eu não vou deixar vocês irem embora sem que a gente discuta. Porque eu já sortear, depois já fica tranquilo. Então vamos lá, Maurício, me ajuda. Então vou sortear agora. São 3 brindes. Primeiro, o mousepad e o porta-livro e porta-iPad da Ana Lu Balesteiro. Quem ganhou, então, o primeiro foi Nancy João Batista, é isso? Cris, por favor. Está muito pequenininho, foi sua filha quem escreveu. João Batista. Aliás, quero mandar um beijo. João Batista, tem nada a ver com Nancy. João Batista. Do bairro Figueira. E o final do telefone é 5215. Tá certo. E aí, mais um mousepad. Então, agora a Elisângela me ajuda a tirar. Você lê? Luiz Carlos, Vila Tibério. E aí, o telefone a Cris lê, porque você tem que vir buscar aqui no canal os seus 2 brindes. O telefone é 5885. Tá, e agora o último, que é aquele que só sou eu sempre que sorteio, porque eu adoro fazer isso, que é te dar um presente, um livro de presente, a sua escolha. Você vai na Paraler e escolhe o livro que você quiser e tem centenas de títulos para você escolher, bacana. Olha só, então quem teve a honra hoje de levar esse presentaço foi Selma Feitosa, mora no Campos Elíseos e os últimos números do telefone dela é 9540, tá aqui, dá para pegar? Qual câmera? Essa? Ó, você ganhou um presentaço, você tem uma semana para vir buscar aqui o seu vale presente, uma semana para trocar. Vai direto lá agora? Vitor ficou bravo comigo porque mudou o sistema, agora você tem que ir direto na Paraler, aquela Paraler perto do shopping, é a única, você vai lá, escolhe o seu livro, aproveita, toma um café, lê uma revista e fica muito legal e vai curtir porque é muito bacana. Bom, vamos voltar aqui então para o nosso tema, que é o último bloco que eu quero aproveitar. Bom, já assumimos, não assumimos nada na verdade, a gente só assumiu que a única coisa que a gente assumiu, o Jefferson colocou bem, que o programa ficou sério com vocês. Então eu queria falar um pouquinho sobre o lado lúdico dessa coisa do consumir. Quer dizer, o prazer é um prazer lúdico, é uma brincadeira consumir, quando a gente tem dinheiro para isso. Quando a gente não tem, isso traz danos emocionais. Você já passou por isso, Maurício? Se eu já passei, não me lembro. Sabe por quê? Também eu penso o seguinte, que do ponto de vista, ela deve explicar isso melhor, porque obviamente ela é especialista na psicologia humana, mas eu penso o seguinte, se a gente passa por maus momentos, a gente não deve fazer desses momentos memoráveis. Então,
Eu certamente já tive momentos frustrantes, certamente já tive momentos que eu quis alguma coisa e não pude, mas eu nem me lembro. Você deletou? Eu particularmente prefiro me lembrar das coisas boas, do momento bom que eu vivo, das coisas boas que eu realizei. O que não deu certo ficou para trás, eu nem sei. Mas às vezes deixar de ter alguma coisa e acabar se isso acabar resultando em alguma coisa bacana, pode vir a ser um momento memorável. Não sei se eu consegui ser clara, mas às vezes a gente perde algumas coisas para ganhar outras, ou isso só pura filosofia, Jefferson? Pode acontecer, não sei se é uma relação causal aí, não acontecendo uma, vai acontecer outra. Mas eu acho que passei por algumas frustrações de consumo na minha vida, mas também não fico pensando nisso, não. Mas você tem tudo que você quer? Incluindo a Cris? Não, acho que eu não posso usar o verbo ter para Cris, né? Para um ser humano, acho que não fica... Não sei que se cabe. romântico. Você não acha? Não, Eu gosto dessa... Não, mesmo? Ter? Não, imagina. Não posso ter a Cris. Ganhou um beijo hoje. Cris, desculpa. Isso tira a liberdade dela de ficar comigo, inclusive porque ela quer e não porque eu a tenho. Tá, né? mas então, tirando a Cris, que não tem nada a ver com esse termo, desculpa, Cris, então assim, você tem tudo que você quer? Nesse momento tenho. Não me sinto frustrado em coisas que eu não possa ter nesse momento, não. Mas como eu falei, né? Eu acho que o consumo tem que ter sentido. Então, o que eu acho que tem sentido na minha vida, eu tenho. Por exemplo, eu tenho hoje um contrabaixo comprado há 2 anos. Durante 17 anos da minha vida eu quis tocar contrabaixo. E na verdade, nunca resolvi aprender. E comprei o meu contrabaixo. Só que isso tem um significado gigantesco para mim. Você toca? Há 2 anos estou aprendendo. Agora eu posso falar que eu toco já. Até pouco tempo eu dizia que estava aprendendo, mas agora eu posso falar que eu já toco. Então, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você comprou o contrabaixo antes de tocar, você não tocava? Não, eu comprei o contrabaixo para aprender a tocar. Entendi. Você poderia ter aprendido a tocar sem ter comprado o contrabaixo. Poderia, mas eu ia ter que... eu descobri, eu peguei ele num consumo. Isso é um consumo. Não, mas claro, eu estou vivo, tenho que consumir, não tem como. Não há como escapar. É uma pergunta que a gente deve fazer. É possível ser sem ter? Tá, é? Eu acho que não. Não. O que você acha, economista? Eu acho que a gente tem que prezar sempre pelo equilíbrio. A gente tem que estar bem com o que a gente tem hoje, mas eu acho que a gente nunca pode ficar satisfeito. Eu acho que se você está satisfeito com o que você é e com o que você tem, acho que é muito estranho isso, né? Porque parece que você está parado no tempo. Eu acho que você tem que sempre querer ser melhor e ter... Eu acho que a gente sempre vai querer ter mais. Sempre vai querer ter com mais. certeza, isso é natural. Ter O mais importante... conforto, né? Elisângela, você falou que as suas filhas têm uma tem 10 e a outra... O menino tem 4. O menino tem 4. Eu acho que uma coisa que uma linha divisória, talvez um divisor de águas na questão do consumo feminino, por exemplo, tem a ver com a maternidade. Por exemplo, quando a mulher se envolve emocionalmente ou se compensa emocionalmente com a maternidade, por exemplo, ela revê esses valores. Eu, por exemplo, era muito mais consumista antes de ter o meu filho do que depois que ele nasceu. Aí a gente passa a querer consumir para eles. Para eles. Entendeu? Mas não... Então, assim, aquela coisa de ele precisa de uma blusinha nova, ele precisa de um tênis novo, ele precisa de um não sei o que novo. Não precisa. Né? É assim que você também quis. Acaba sendo, ainda mais com 2, né, Mara? A gente Como é que está a sempre... nossa rede? Tem aqui uma participação e uma pergunta para o pessoal. A Juliana Sferta, ela está participando, na verdade, ela fala assim, primeiro ser. Bom, é assim que eu levo a vida. É nisso que eu acredito. Não gosto do ter para ostentar. E o Eduardo Soares pergunta aqui pelo Twitter, é possível ser feliz sem consumir desenfreadamente, respeitando os valores humanos, o outro e o meio ambiente? Acho que é o que o pessoal estava já que é o que a gente respondendo que seria o ideal, é isso, né, Jefferson? Eu acho que é possível. Vários exemplos disso acontecendo hoje. Não só de empresas, mas de pessoas. Acho muito possível. Acho possível e desejável. Tem que dividir consumo presente e consumo futuro. Você tem sempre que possível formar patrimônio que é consumo futuro. Se você gasta tudo que você tem hoje com consumo presente, você está vivendo com um risco muito grande amanhã de ter um imprevisto. E o ser humano vive imprevistos. Então, o ideal é sempre você eu consigo entender formar patrimônio. Economicamente isso, Fabiano, mas eu não consigo entender emocionalmente de verdade, eu estou te falando. Eu estou sendo muito honesta com vocês, tenho certeza que muita gente em casa pensa igual. Porque assim, e eu sou muito compactuando com o Maurício nisso, porque é aquela coisa assim, quem é que determina quando aquilo que eu quero consumir é ou não é necessário para mim? Quer dizer, às vezes eu atribuo num objeto que eu até já possuo, mas eu atribuo naquele objeto um valor emocional outro, uma compensação emocional outra, que faz dele um objeto imprescindível para mim. Quem é que vai ser macho para dizer para mim que isso é consumismo? A restrição orçamentária.
o que você Se você pode ou não comprar. Se você pode comprar 1 milhão de pares de Fabiana, sapato. eu não quero ser sua amiga. Eu não quero nem relacionamento nem superficial com você. Fala mal isso também. Pronto, nós não queremos a sua amizade. Não, pode consumir, não tem problema. Como é que é a frase? Restrição o quê? Restrição orçamentária. É o maior inimigo. Gente, até isso me deu dor de estômago essa Você está frase. sofrendo de restrição orçamentária? muita gente. Você vai ter que procurar um médico. Né? Eu acho que a consome sem restrição ter, quer né? dizer não ter e não poder pagar, é isso? Se você, Restringir volta a falar, para se só você poder sair do pagar. equilíbrio, né? Se você consome mais do que você pode, você vai entrar em crise psicológica logo, porque a crise financeira vai virar uma crise psicológica, né? Então, assim, o limite disso é o que você pode. Se você pode ter um Rolex 2, 3 ou 4, mas isso é um percentual da sua renda que é razoável, pode até Porque ter, tem não tem isso, problema. na Quem vai verdade, dizer os se bens você de está certo ou consumo, errado? Eles né? se equiparam, eles se equivalem ao poder aquisitivo da pessoa. Então, assim, normalmente a gente diz, nossa, mas a pessoa ostenta tanto, ela tem 4 automóveis. Mas ela tem um poder aquisitivo e um modo de vida, um espaço de vida, onde aqueles 4 automóveis são úteis. Se isso é são sustentável necessários pra para que ela ela, Às sustente vezes não esse tem padrão. também, não. Às Não, vezes às fica vezes só não. na garagem lá e tá Às ótimo. vezes não. Eu Tem tenho gente que vizinhos tem que têm muito. centenas de carros e eles estacionam na porta da minha casa, mas isso é outra questão. Enfim, mas tem isso, não tem? Ou eu estou tão errado de pensar? Quer dizer, na verdade, assim, o que a gente acha exagerado para algumas pessoas... Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. Uma amiga minha, ela compra louças. Né? Alguém pode dizer que ela está sendo acumuladora, que ela está sendo consumista, mas ela adora louças. E ela tem centenas e centenas e centenas de jogos de louça branca. Mas isso é útil para a profissão dela, para o trabalho dela. Ela utiliza isso no trabalho dela. Eu acho que é exagerado, mas ela tem isso. Então, para mim, seria um luxo, porque eu não vou usar isso nunca. É uma questão pessoal. Volto a falar, o dinheiro, a limitação orçamentária de cada família, de cada pessoa, isso é a régua comum para todo mundo. O dinheiro não julga ninguém, enfim. Eu não posso te julgar se você está certo ou errado, não porque julga isso mesmo. é baseado em não mim. merece. Nem ele vai julgar, nenhum vai julgar o outro. Porque, né, até o Papa falou, né, que não vai julgar os homossexuais, quem sou eu para julgar os outros? É uma questão concreta, real, de limitação orçamentária. Uma recomendação do senso comum é a questão de você sempre ter um nível adequado de poupança para você se precaver de eventualidades. Isso é lá em Nárnia, né? É isso? Lá no mundo da conta de fadas. Mas... Onde é que você ouviu essa história? Eu queria fechar, a gente está terminando aqui, eu queria só dizer o seguinte, se tem um consumo que vale a pena, é você comprar um plano de saúde, por exemplo. Você não sabe o dia de amanhã. Vale muito a pena você ter uma cooperativa médica que possa te atender e que possa te socorrer, porque hoje em dia, custo médico, custo com o hospital, beira a exorbitância. Você não pode ser pego desprevenido. Então, a Unimed pode fazer isso por você. Em qualquer lugar do Brasil, você vai ser atendido para os melhores médicos que pode encontrar e são todos pela Unimed. Gente, orçamentária também? Deve tirar da depressão. Já terminou? Eu precisava só resumir para vocês o seguinte: indústria do entretenimento, que é a televisão, que é o cinema, que o Jefferson o Cassiano não teve chance de passar isso para a gente, é uma forma de consumo também. Por exemplo, você assiste muito filmes, porque você inclusive analisa esses filmes, você tem um grupo que estuda isso. Isso não é uma forma de consumo? Claro, o cinema... Porque existe a indústria cinematográfica. Sem dúvida. O que a indústria cinematográfica gera de consumo, de produtos mesmo, diretamente, merchandising, isso é gigantesco. Principalmente a indústria norte-americana. Mas não só. Veja a Índia. A Índia com Bollywood, o cinema indiano é um dos maiores cinemas do mundo, em número de produção é maior que o dos Estados Unidos, também gera consumo. Então isso faz parte dessa indústria aí do entretenimento com muita força. Ela está atrás da televisão porque a cobertura é um pouquinho menor, é bem menor, né? A televisão é um veículo de massa, é muito maior que o cinema, mas claro que gera. Veja a febre do Star Trek, que Jornada nas Estrelas, né? Indiana Jones. Isso facilita, é um facilitador alguém que assume ser um consumista como você, estar à frente de um meio de comunicação que inclusive facilita o consumo? Eu penso que sim, porque talvez enxergue isso de uma maneira mais natural. Eu penso que o consumo, como eu disse, a princípio, a minha visão é que o consumo faz gerar economia, faz gerar receitas
e isso vai gerar uma vida melhor para todos. É desse princípio que eu parto. Se depois a gente precisa pensar em como descartar isso, é uma segunda etapa, mas precisamos movimentar a economia, certamente. É isso aí, olha só, nosso programa hoje voou e eu não consegui falar tudo o que eu queria, eu já vou convidar os 4 para voltarem aqui, menos você que eu não quero sua amizade, tá, Fabiana? E agradecer profundamente a presença de todos vocês aqui, tenho certeza que você consumiu o nosso programa hoje e ainda não está satisfeito, mas não se sinta culpado, faça assim como eu e como o Maurício, consuma. Nosso programa veio para isso, para satisfazer as suas necessidades. Muito obrigada, Elisângela, Fabiano, Cassiano e Maurício. Cris Meneguzzi, obrigada para você de casa. E sabe onde é que eu vou amanhã cedo? E eu quero te convidar para conhecer para a Fisioforma lá do Ribeirão Shopping. Sabe o que é bacana? Lá você fica bonita, cuida do seu corpo, ainda dá uma voltinha no shopping e consome. Bacana, né? A gente vai então para voltar na segunda-feira que vem, se Deus quiser, com mais um tema inédito, com outros convidados tão especiais quanto esses, mas sempre, sempre, sempre na sua companhia e na de Deus, porque nós viemos para fazer você feliz. Sexo Arroz Internet semana que vem, se Deus quiser.